Saudações, eu sou William Moraes e hoje, para mim, é dia 2 de maio de 2023 e eu publico esse vídeo amanhã, no caso para vocês hoje, dia 3 de maio de 2023, caso você esteja assistindo no dia que eu postei. Pode ser que seja um futuro mais distante. Seja como for, este é um vídeo de um relato e eu tenho feito vídeos de relatos mais antigos, porque eu tenho muitos anotados e todos muito interessantes. E eu não tenho feito de relatos recentes. Esse é de um relato recente, tão recente que eu nem escrevi. Eu nem fiz aquele registro porque eu não tive tempo. Essa semana vai ser impossível para mim de tempo para quase tudo. E eu gastei ontem, que foi feriado, né? Treinando com o pessoal para o próximo evento, dos dias 6 e 7 de maio, aqui em Belo Horizonte, que é aquele evento medieval, no qual atuaremos. Então eu dormi na casa da Marina, porque é mais perto do lugar que ensaiamos. Ensaiamos até 6:30 da noite. Então voltamos para a casa dela e aí tentamos descansar o máximo que deu no fim da segunda-feira aqui. E eu tive essa experiência lá, mas tem alguns fatores interessantes. Eu não vou deixar um registro escrito. Provavelmente este vai ser o registro que eu vou ter dessa experiência, já que eu estou fazendo aqui direto. Então, ela é curiosa, como já aconteceu algumas vezes. Acho que apenas 2 vezes eu, na casa da Marina, no apartamento dela, saí no apartamento dela imediatamente. E eu acho que as 2 vezes que aconteceram foram no mesmo dia. Eu saí, voltei. Então, basicamente foi uma vez lá, de experiências assim. Porque as outras, eu sempre durmo lá, mas eu me percebo no meu quarto, na minha casa, aqui. E isso é interessante porque é tudo muito psicológico, talvez seja não só o lugar onde eu reforço que eu estou dormindo, que é a minha casa, como tem também é o meu santuário, né? É o meu lugar de proteção, onde eu me sinto mais protegido. Por isso é bem comum que as pessoas, quando dormem fora de casa, podem ter experiências a partir da própria casa, porque não é nem que ela vai até a casa para dormir. Quando ela sai do corpo, ela já salta através do espaço, que seja, é um estalo, e já está no lugar de referência para ela. Então eu me notei na minha cama e pensei, ó, posso sair. Levantei e vi que eu estava no meu quarto. Eu já entendi, porque já aconteceu algumas vezes, e saí, atravessei a porta e fui. Porém, assim que eu cheguei no quintal, o cenário mudou. Mudou completamente dos dois lados. Sumiram as casas que eu tenho aqui de vizinhas, que são minhas tias, e se transformaram em casas aglomeradas, muitas casas. Na verdade, é como se fosse um patamar e aqui tinha subida e aqui tinha descida. Então era mais ou menos assim. E tinha muitas casas aqui. E muitas casas aqui. E tinha um caminho onde eu poderia seguir por uma estradinha. Porém, eu resolvi saltar. Pensei, eu vou voar um pouco, porque eu tento evitar. Porque eu posso acordar no processo pela emoção, já que era bem alto. Mas eu pensei, eu acordo sem querer mesmo, de qualquer forma, e voar não é uma coisa que a gente faz sempre, né? Então, de vez em quando, vale a pena gastar esse recurso. E eu saltei, tentando moderar a emoção, por cima de casas que já estavam aglomeradas ali, até chegar numa estrada, numa rua de baixo, nem a estrada, seria mais uma rua. Na verdade é que não era uma rua asfaltada, era mais em terra. Mas as casas não eram rudimentares dessa vez, não. Eram casas com telhados coloridos, até coloridos assim, não tão coloridos, mas mais avermelhados. Havia pintura nas casas. Tinha casas de várias cores. Era até bonito de se ver. Parecia quase que uma maquete dessas de antigamente. E eu saltei, flutuei até essa rua de terra
E olhei para os lados e falei, eu tento entrar em alguma casa, eu continuo andando, e pensei, não, eu vou seguir pela estrada, mas notei que não havia ninguém nas portas das casas, e achei até suspeito, comecei a suspeitar e falar, será que isso aqui tudo não sou eu plasmando? Será que isso aqui não é na minha mente? Eu estou construindo tudo esse cenário? Eu posso estar fora do corpo e construindo esse cenário. Mas tem também o fato de que eu poderia não estar vendo as pessoas dali por estar ainda entrando em sintonia com aquele lugar. Seja como for, quando eu cheguei subindo, porque acabou que eu quase que voltei para o patamar que eu estava antes, porque foi uma subida, e quando eu continuei subindo, eu vi muitas crianças. Era muita criança. E me questionei se eu conversava com elas. Aliás, me questionei do porquê haver tantas crianças ali. Pensei no que eu falaria aqui no canal a respeito, porque sempre falo de crianças até mais ou menos 5 anos terem mais a forma da vida que elas tinham anteriormente. É claro que não é um fator determinante. Depende muito da evolução, do desenvolvimento, da consciência e o quanto ela se desliga e se liga a outra personalidade mais fácil. Mesmo assim, avaliando, pensei, não, essas crianças aqui têm mais de 6 anos com certeza. Variavam entre 6, 10 até 12 anos mais ou menos, correndo para todos os lados. E quando eu olhei para o lado esquerdo, eu vi alguns adultos. Entre esses adultos, quando eu comecei a ir na direção deles, uma mulher veio. Uma mulher de cabelo mais ou menos aqui assim, e morena. Pude ver detalhes assim do rosto dela, detalhes tão pequenos assim do rosto mesmo, que eu poderia desenhá-la. E eu já cheguei perguntando para ela, porque eu vi que ela me viu e veio na minha direção. Tipo, ah, tá. Como se tivesse um visitante, né? Como se eu fosse um visitante. E eu já cheguei sorrindo e perguntei, que lugar é este? E ela falou, é só um lugar. E o que eu entendi de captar para além dessa frase é que não adiantava eu saber o nome do lugar, porque são infinitos lugares. O um lugar que ela disse é um entre milhares. E nem todos são parecidos. Há variações e alternância. Então, aquele é um lugar que era necessário para certas pessoas em certos aspectos da jornada delas. Ou seja, aquilo que eu falo, quando a gente sai daqui, a gente não vai para um lugar para ficar. É tudo temporário, então é um lugar de passagem. E aí eu falei com ela, desculpa a minha curiosidade, eu estou aqui temporariamente mesmo. E esse meu mesmo foi aquela ênfase de que eu estava fora do corpo. E ela acenou a cabeça e me chamou para acompanhá-la. E eu andei com ela, subindo mais um pouco. E é curioso porque muitas crianças estavam indo para essa direção também, juntamente com os outros adultos. E nos conduziram para um lugar que acabava abruptamente. Não tinha, não era um buraco infinito, era muito alto, como se fosse um barranco descendo, mas a vista era muito grande, então era um lugar muito alto. Mais ou menos o Simba, ali o Mufasa mostrando para o Simba, essas terras são todas, mas era muito mais alto. E eu via detalhes da terra, graminhas crescendo, era muito detalhado. E a queda. Eu olhei para aquilo e me questionando qual era a razão de estarmos ali, ou o que aconteceria ali, né? Mas, enquanto estávamos andando, eu estava conversando com essa mulher, dizendo que eu estava pesquisando, tentando entender o máximo que eu podia desses lugares que eu iria, sobre essas condições, do que pode ser encontrado. Essa que é a verdade, porque não é para determinar, lá é assim. Lá também tem isso aqui. Quase que isso, de mostrar, né? Não é um mapear, mas de pelo menos passar referências
de lugares que podem existir para além da matéria física. Então, enquanto eu falava com ela sobre isso, e falava que eu estava aqui, né, e que eu compartilharia essas minhas informações, as informações que eu pegava lá, ela disse uma coisa muito curiosa que me intrigou. Ela disse: ah, não, eu sei como é lá. A gente vive assistindo vocês lá. E quando ela disse vocês lá, no geral, assim, como se tivessem acesso. Ela inclusive falou: a gente tem aqui. E ela falou uma coisa que eu realmente fiquei intrigado. Ela falou que nos assiste, poderia nos assistir através do YouTube, 24 horas. E eu falei: YouTube? E a minha pergunta é pelo seguinte, porque assim, existem tecnologias lá. Eu já estive em lugares em que a mulher, você é da Terra ou lá do mundo físico. Não, nós temos até alguns canais de lá, e a mulher liga uma TV e vai passando, e dava para ver, captavam os sinais daqui para lá. Esse equipamento, essa aparelhagem existe lá, de fato. O fato dela falar YouTube poderia ser uma questão de me situar, como se fosse uma espécie de algo que eu reconheço, né? De, você digita ali, beleza. Como se fosse, Will, né? Quero ter acesso. Talvez haja algum componente de conexão, de eu ter permissão para ver. Eu sei que eu perguntei para ela, isso não é muito invasivo, não? E eu acordei neste momento. Essa foi a experiência de hoje. Bem curta, fiquei lá, sei lá, 5, 7, no máximo 10 minutos do total, né, dessa caminhada, conversa. E eu acordei. E com esses questionamentos, com essas questões de como assim eles podem nos ver a qualquer momento. E cheguei à conclusão que talvez naquele lugar, não é todo lugar que tem acesso, e talvez não pode ter acesso, não é uma questão que vai ter, depende. Um familiar quer saber de outra pessoa, depende, isso vai fazer bem para ela ou não? Ela está emocionalmente equilibrada para poder ver as pessoas seguindo em frente, porque sim, as pessoas precisam se forçar a seguir em frente de alguma forma, ou sofrendo, entendem? Então, tem todas essas questões a serem levantadas, e eu não sei se existe realmente uma facilidade tão grande, talvez exista, o acesso é que não seja tão grande, de não é qualquer um que vai ver. E aí me peguei, de novo, me questionando essas questões de privacidade, né? Não que eu me incomode. Eu mesmo fico em casa aqui, é nu mesmo. Eu me daria muito bem numa praia de nudismo, só que não, na verdade, porque eu comigo mesmo, tudo bem. Mas entre os outros, eu prefiro estar vestido, porque os panos me favorecem, como vocês podem ver. Olha como eu fico bonito, elegante. Quanto menos roupa eu tô, menos elegante eu fico, menos bonito. Esteticamente falando. Mas aí me vem uma outra questão de a gente tem tanto uma preocupação, tanto pudor como as bobeiras, assim, né, do que a gente faz, mas eu acho que o mais pertinente é o que nós temos por dentro. São coisinhas que a gente faz que talvez tivéssemos vergonha que outras pessoas vissem, por nos julgarem, muito mais por nós mesmos não admirarmos aquilo ali. Sabermos que não é talvez tão elegante assim. Porém, é parte do processo de desenvolvimento, aquilo de, não, eu preciso fazer isso aqui temporariamente, é uma forma de manutenção do que quer que seja que eu tenho que fazer, então esse é o momento que eu me reservo a fazer isso. Que seja uma coisa patética em outros aspectos. Agora, ter essa ideia de que outras pessoas podem nos ver, é até interessante que comecemos a trabalhar essa visão de que existem pessoas com acesso e nos acompanhando como se fosse um reality show, mas que, primeiro, isso para eles é comum, todo mundo lá sabe que é assim,
e os acessos são proporcionais a quem merece, a menos que seja uma questão de assédio, de invasão mesmo. E mesmo essas, na minha opinião, são permitidas porque fazem parte dentro do processo de desenvolvimento mútuo. Até mesmo talvez só observar, deixar que outra pessoa veja outra pessoa lidando, seja um exemplo. Mesmo como uma criança que fica observando pai e mãe fazerem as coisas, um dia quando for a vez dela, de repente ela faz, já que ela talvez tenha fracassado na vez dela, entendem? E ao mesmo tempo, em contrapartida, do outro lado, a pessoa que está sendo assediada, vista, sendo talvez até manipulada pela influência de não, faz isso, faz aquilo, reforçando alguns aspectos, essa pessoa tem o desafio de começar a entender o que é ela e o que não é. Por que ela faz isso, por que ela não faz, e o quanto ela tem preocupação em ser vista por outras pessoas fazendo isso, quando na verdade nós estamos provavelmente conectados. E todos nós fazemos parte de uma mesma vida, então isso que eu estou fazendo aqui é o que eu julgo necessário para o caminhar. É como se fôssemos um ser com infinitas pernas, cada um tem que dar o seu passo, esse é o passo que eu dou nessa direção. Pode ser diferente do seu, mas esse diferente é exatamente o que vai dar o apoio. Eu estou aqui firme enquanto você não está, depois você está, derrapei, não sei o quê, vou dar uma apoiada na parede aqui, empurrar para a gente ir para o outro lado. Estamos todos juntos. Então, essa experiência que me fez pensar, não tanto porque eu não tive tanto tempo assim, estou nessa correria louca para este evento, que acontece aqui em Belo Horizonte, é o Ostara Festival. Quem quiser saber mais, olha meu Instagram do Excalibur Live Action, arroba, né? Excalibur Live Action. No perfil vocês vão ver vários trechos do que a gente vai levar para lá e tudo mais. Se você estiver em Belo Horizonte e quiser mergulhar neste mundo de fantasia, um mundo lúdico, onde podemos nos observar ou observar facetas nossas sob uma outra perspectiva e fazer um estudo de caso nosso ou dos outros também e relaxar no processo é uma coisa bem interessante. Na verdade, esse trabalho que eu tenho e ao qual eu tanto me empenho, inclusive, para treinar o pessoal para que tenhamos essas vivências lá e potencializemos as vivências dos outros. Então, muito obrigado por sua atenção. Vamos conversando na medida do possível através dos comentários, mas semana que vem a gente continua. Hoje eu dou aula à noite, quer dizer, no caso para vocês ontem eu dei, né? Na terça-feira, porque na segunda foi feriado, então a gente acabou adiando um dia. E para quem quiser participar desses vídeos, que são práticas conduzidas, quase uma meditação guiada e bate-papo, acontece às segundas-feiras, para quem contribui com qualquer valor via Pix, para que eu possa me dedicar mais ao canal. E tendo uma colaboração de qualquer valor, você vai ter acesso a todos os vídeos que tiveram antes e os que passarão a ter. A chave para o Pix é portalwillmore@gmail.com. Will de William, More de Moraes. E é isso. Muito obrigado mesmo por toda a atenção e sábado tem vídeo. Hasta!